Olá, bom dia. Meu nome é Ângela Maria, sou professora, mestre em educação e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular e os métodos ativos. Primeiro, eu vou falar os nomes de alguns pensadores e suas ideias relacionadas às inovações educacionais. Depois, eu vou apresentar os métodos ativos relacionados às competências previstas na Base Nacional Comum Curricular. E assim, vocês conhecerão os caminhos teórico-metodológicos que embasam os métodos ativos no processo educacional. E aí, no fim da nossa conversa, acredito que vocês entendam a influência dos métodos ativos na autonomia dos nossos alunos. Vamos começar falando um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular. Ela foi lançada em 2017 pelo governo federal e nasceu de um desejo antigo de nós, profissionais da área de educação e da sociedade em geral. Essa história começou desde lá da Constituição de 88, que previa no seu artigo 210 a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, a fim de segurar a formação comum e o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Em dezembro de 2017, foi homologada a BNCC para Educação Infantil e Ensino Fundamental. Em dezembro de 2018, um ano depois, foi homologada a BNCC do Ensino Médio. Então, a BNCC, agora em 2020, ela é uma realidade. Ela se constitui como um referencial nacional dos objetos de conhecimento, das competências e das habilidades que os estudantes devem desenvolver desde a educação infantil até o ensino médio. Ela tem por objetivo nortear os currículos de toda a educação básica. E a educação básica a gente sabe que é composta de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos uma base nacional comum curricular, que está funcionando como uma referência obrigatória na elaboração ou na adequação dos conteúdos, dos currículos, tanto de estados quanto de municípios, tanto de escola particular quanto de escola pública. Todas as escolas do Brasil precisam ser baseadas na BNCC. Então, levando em conta essa base nacional curricular, essas mudanças curriculares que têm acontecendo, com o avanço das novas tecnologias e com a percepção do mundo como uma rede de relações dinâmicas em constante transformação, os processos educacionais vêm exigindo de nós, professores, novos métodos de ensino. Nós, professores, somos frequentemente incentivados a aprimorar nossa prática pedagógica em cursos que focalizem metodologias, que coloquem nossos alunos no centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente sabe que atualmente o aluno não é aquele ser mais passivo, como tinha antigamente. Hoje, nosso aluno precisa ser o centro do ensino-aprendizagem, né? O centro da aprendizagem. Então, esse aluno, ele precisa ser ativo. Vamos falar um pouco sobre os precursores dos métodos ativos. Vamos começar com John Dewey. Segundo o estudo de Dewey, não deve haver separação entre a vida e a educação. O que isso significa dizer? Significa dizer que os conteúdos aprendidos na escola devem fazer sentido e ter uma aplicação na vida do aluno. Dewey contribuiu para o método de problemas, que valoriza a experiência concreta e problematizadora como fonte de motivação prática e estímulo cognitivo, para possibilitar escolhas e soluções criativas. Já o Vygotsky, que a partir dos anos 80 chega ao Ocidente com uma abordagem socio-interacionista, ele vê o conhecimento como produto da interação social e da cultura. Concebe o sujeito como um ser eminentemente social e o conhecimento como produto social. Ele fala lá, o Vygotsky, da zona de desenvolvimento proximal. Então, todo o contexto dessa teoria do Vygotsky vem contribuir para as metodologias ativas. Vamos falar agora do Freinet. Freinet, um educador francês, criou métodos educacionais que tinham como objetivo o desenvolvimento de senso de responsabilidade e de cooperação, de sociabilidade e de autonomia. Na perspectiva do autor, o contato com a realidade em que vive o aluno é fundamental. As práticas atuais de jornal escolar, troca de correspondência, trocas de trabalho em grupo, aula-passeio, são ideias defendidas e aplicadas por Freinet na década de 20.
1920. Então ele contribuiu também para essa nossa metodologia ativa. A italiana Maria Montessori teorizou e criou métodos de ensino com ênfase em autonomia, liberdades com limites e respeitos pelo desenvolvimento das habilidades físicas, sociais e psicológicas da criança. Na perspectiva de Montessori, a criança não pode ser vista como um pequeno adulto em miniatura. No momento em que ela nasce, a criança já deve ser compreendida como um ser humano integral, com seus desejos próprios e com sua história. Ela muito contribuiu para essas metodologias ativas. O Jean Piaget, baseado nessa ideia desse suíço, a teoria construtivista estabelece uma relação entre os componentes do processo ensino e aprendizagem e uma estreita interação com o aprendiz na construção do conhecimento. Nessa perspectiva, essa teoria preza por um caminho pedagógico autônomo, de modo que o aluno possa aprender respondendo às exigências sociais diante de uma realidade e dando significado ao conhecimento. E para finalizar, o Paulo Freire, o eterno Paulo Freire, reconhecido no Brasil e no exterior, são muitas e atuais as contribuições do Freire. Ele parte da premissa de que educador e educando aprendem juntos em uma relação dinâmica, na qual a prática, orientada pela teoria, possibilita a reflexão do aluno e o desenvolvimento de sua autonomia, como forma de intervir na realidade. Os 4 principais métodos ativos são eles: a sala de aula invertida, o ensino híbrido, o PBL ou ABP, aprendizagem baseada em problemas, e a gamificação. Vamos falar aqui um pouquinho sobre cada um desses métodos, tá? A aprendizagem baseada em problemas, o ABP, surgiu na década de 60 na área da saúde. Ela é um método ativo que tem como foco a resolução de problemas. Para que essa prática tenha sucesso, os problemas devem ser elaborados com objetivos previamente determinados e os estudantes devem ser engajados nessas possíveis soluções desses problemas. O currículo deixa de ser, então, dividido em disciplinas, como a gente faz atualmente, e, em vez disso, todos os tópicos que os alunos precisam estudar são agrupados em unidades temáticas, que envolvem as diferentes áreas do conhecimento. Portanto, as unidades temáticas são subdivididas em temas, e cada um desses temas aborda uma parte do conteúdo proposto a partir de problemas formulados para que o assunto seja explorado de forma pertinente. Então, outra metodologia é a gamificação. É o quê? É a utilização de jogos para enriquecer contextos de aprendizagem. Quem não tem filhos, adolescentes que não gostam de games, de jogos? Entre os objetivos podemos destacar tornar a aprendizagem mais atrativa, estimular e engajar os estudantes no aprendizado, evidenciar comportamentos desejados, mostrar um caminho autônomo para a aprendizagem e também ajudar a resolver problemas. A metodologia da sala de aula invertida faz parte dos métodos ativos que estimulam a contextualização do conhecimento, a participação e a liberdade de estudo dos alunos. Se no modelo tradicional nós, professores, entramos em sala, demos uma aula expositiva, passamos tarefa para o aluno fazer em casa, a sala de aula invertida significa o contrário, é a inversão dessa lógica. O aluno, primeiro, ele faz uma internalização do conteúdo antes da aula, seja por meio de qualquer mídia, qualquer material digital, videoaula, games, podcast, pesquisa, texto, fórum, o que ele utilizar para estudar, e depois ele vem para a sala de aula e discute os conhecimentos adquiridos e tira possíveis dúvidas, troca experiência, com a ajuda e orientação do professor. Então, os primeiros estudos dessa sala de aula invertida foram lá na década de 90, na Universidade de Harvard, e com a popularização do uso das tecnologias, ela rapidamente foi difundida no mundo todo. E para finalizar, nós temos aqui o ensino híbrido. Como é que é o ensino híbrido? Ele tem a finalidade de personalizar a aprendizagem do aluno, criando ambientes favoráveis ao seu desenvolvimento, inserindo as tecnologias de forma integrada ao currículo e às práticas pedagógicas, possibilitando uma aprendizagem pela exploração e descoberta. Não basta misturar tecnologia no ambiente virtual com atividades presenciais. Não adianta.
é fundamental desenvolver projetos pedagógicos com propostas de trabalho significativas, que possuem integrar esses múltiplos espaços, visando desenvolver a autonomia e a reflexão crítica de todos os envolvidos no processo. Então, essa metodologia híbrida, ela é um modelo de que o professor e os alunos possam ensinar e aprender em tempos e locais diferentes, variados. Principalmente no ensino superior, essa realidade já existe nas turmas de EAD, ensino à distância, que horas eles estão fazendo uma disciplina EAD, horas eles estão presenciais, então isso já acontece no ensino superior. Esse seria o uso original do termo, que evoluiu para abarcar um conjunto muito mais rico de experiências e estratégias ou dimensões de aprendizagem. Podemos considerar que o termo ensino híbrido está enraizado em uma ideia de que não existe uma forma única de aprender e que a aprendizagem ela é um processo contínuo. Aqui eu finalizo essa conversa sobre a Base Nacional Comum Curricular e os métodos ativos, dando uma pincelada em cada um desses métodos para que vocês se aprofundem futuramente, tá? Beijo grande e obrigada!